Olá, está no ar o 70º programa Vida em Condomínio. Chegamos no programa de número 70. Quero agradecer a você que tem nos assistido, que tem prestigiado o programa. É um prazer imenso chegar nesse número. Continue nos prestigiando. Hoje, no nosso programa de número 70, falaremos sobre assembleias de condomínio. A primeira pergunta é do Matheus. Em relação às assinaturas para exigir uma assembleia, o documento pode ser assinado tanto pelos condôminos inadimplentes como os adimplentes? Olá, Matheus. Como nem tudo é absoluto no direito, primeiro eu te respondo que, em tese, somente os condôminos adimplentes podem convocar. Se o 1335, inciso 3, diz que somente o adimplente poderá votar. Então, se ele não pode mais, ele não pode menos. Se ele não pode votar, em tese, ele não pode convocar. Essa é a vertente, o entendimento predominante. Porém, nós encontramos alguns julgados esparsos aonde alguns juízes, alguns tribunais entendem que o inadimplente, em tese, teria, assim, poderes para votar. Não é uma situação que me agrada, não concordo com isso, mas existe sim. Para você não sofrer nenhum risco, o ideal é que o condomínio seja convocado, 1/4 dos condôminos adimplentes para essa assembleia. O síndico foi destituído. O que acontece com o subsíndico e o conselho? Eles serão destituídos também ou precisa de uma votação para isso? A pergunta é do Tiago, via YouTube. Tiago, a destituição do síndico é um ato que tem algumas consequências. Então, você destitui o síndico, o conselho e o subsíndico não são destituídos. Então, via de regra, quando você convoca para a destituição do síndico, você já automaticamente coloca no item 2, caso esse síndico seja destituído, ficam os condôminos também aptos a eleger novo representante. Mas vamos supor que no caso de vocês esqueceram dessa situação. Então, o síndico foi destituído, precisa ver o que está na convenção, via de regra, o subsíndico assume interinamente com a função de convocar nova assembleia. Então, você destitui o síndico, esqueceu de colocar a eleição do novo representante, o subsíndico assume interinamente, você precisa fazer na sequência nova assembleia. O que é importante é que o mandato ele seja coincidente. Então, se o síndico saiu faltando 6 meses, a nova eleição ocorra para o período complementar. E, da mesma forma, caso os conselheiros resolvam renunciar, exista a necessidade de nova eleição, tá? Mas o ideal é que a destituição ocorra também com a eleição de novo representante. A terceira pergunta é do Luiz. Pode uma assembleia de prestação de contas convocar uma nova assembleia para destituir o síndico? Luiz, se esse síndico estiver cometendo alguma irregularidade, não é nessa assembleia que vai ser discutida. Então, a prestação de contas vai ser ali realizada, aprovada ou não, e essa assembleia pode sim deliberar para a realização de nova assembleia com o intuito de, por exemplo, discutir uma outra situação. Então, se essa assembleia tem poderes para destituir o síndico, em tese ela até poderia, mas como o síndico está realizando a gestão, dificilmente ele vai concordar com essa situação. É uma situação um pouco complicada, então pode até ser proposto. Se o plenário aceitar, esse síndico deve convocar nesses moldes, mas vai ser um pé de guerra. O ideal é que, se existir a necessidade de destituição desse gestor, que se busque 1/4 dos condôminos para a realização de um abaixo-assinado, mas a realização de uma nova assembleia solicitada no bojo de uma outra assembleia não é irregular. A última pergunta de hoje é da Luciara. Se na assembleia ordinária não forem aceitas as contas e a previsão orçamentária, como fica a situação do condomínio? Luciara, é muito comum hoje as pessoas participarem e, por alguma razão, pelas contas não estarem apresentadas de forma correta, não aprovarem as contas. Só que essas contas elas não devem simplesmente serem rejeitadas. A gente precisa de uma solução. O que pode ser feito, por exemplo, é interromper essa assembleia e conceder um prazo para esse síndico buscar as respostas ou buscar o administrador, junto com esse síndico, completar essa prestação de contas e a previsão orçamentária.
O fato de rejeitar as contas vai trazer um complicador para o condomínio se ela for apenas rejeitada ser uma solução futura. Inclusive, na ação de execução de título extrajudicial, que é a forma mais célere de efetuar a cobrança das cotas vencidas, ela vai ficar prejudicada por ser um título executivo extrajudicial. Para ele ter liquidez e exigibilidade, ele precisa ter essas contas e a previsão aprovada. Então, o caminho vai ser aprovar essas contas em partes, rejeitando apenas o que tiver irregular, ou interromper a prestação de contas, conceder um prazo para que ela seja novamente apresentada, ou, no caso de rejeição, contratar uma auditoria e chamar novamente uma assembleia para reavaliar essas contas. Simplesmente rejeitá-las e não aprová-las pode ser um perigo para o condomínio e deve ser um artifício somente em situações muito extremas, onde existe uma apropriação indébita ou um problema muito grave nas prestações de contas. Estamos chegando ao final desse programa respondendo questões inerentes às assembleias. Agradeço a sua audiência e até o próximo programa.